Boa noite, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados amigos, irmãos. Nós estamos aí para mais uma programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. É uma programação da Igreja Assembleia de Deus Ministério Efraim de Deus aqui em Cascadura, situado na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. Amém? Glórias a Deus. Eu sou o pastor Carlos Salles, pastor idealizador e também responsável por esse trabalho. Eu quero te convidar a nós estarmos fazendo a leitura da Bíblia. Nós estamos lendo a Bíblia durante esse ano de 2024 e você é meu convidado especial. Hoje nós vamos estar lendo Atos capítulo 11, Josué 11 e 12 e Jó capítulo 26. A data de hoje é dia 26/4 de 2024. Nós temos os cultos sempre às sextas-feiras, às terças-feiras e aos domingos. Você que não tem um lar cristão, faça da nossa igreja a sua casa. Você será muito bem-vindo em nome de Jesus. Amém? Eliazar, seja bem-vindo. Laodiceia, seja bem-vinda. Simone, Luiz, também Mateus, Ivanildo, também seja bem-vindo. Em nome de Jesus Cristo, todos meus amados irmãos e irmãs, sejam bem-vindos. Maria da Glória, que Deus esteja abençoando aí a todos. Nós vamos estar aqui orando nesse momento. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por esse momento que nós temos, ó Pai, para te adorar, esse momento que nós temos para te buscar. Nos ajuda, Senhor, para que tenhamos transpor com as barreiras, com as dificuldades, que teu santo nome seja exaltado, ó Pai, no nosso meio, que nós venhamos, ó Pai, ver a tua glória agindo, Senhor Deus, no nosso, aleluia, no nosso meio, que o teu Espírito Santo esteja, Senhor Deus, fazendo com que nós cresçamos na tua graça e no teu conhecimento. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados, as nossas falhas, e nos ajuda, Senhor Deus, para que possamos, ó Pai, estar na tua presença. Assim, Senhor Deus, eu oro, assim eu clamo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E amém. Amém? Glórias a Deus. Eu quero contigo então estar lendo aí Atos capítulo 11. Amém? Atos dos Apóstolos capítulo 11. Vamos abrir aí em Atos dos Apóstolos para nós estarmos aí fazendo a leitura desse livro tão abençoado da Bíblia Sagrada. Amém? Atos capítulo 11. Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diz assim: e ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judeia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputava com ele os que eram da circuncisão, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Mas Pedro começou a falar-lhes uma exposição por ordem, dizendo: estando eu orando na cidade de Jope, tive um arrebatamento dos sentidos, uma visão, via um vaso como um grande lençol que descia do céu, vinha até junto a mim, e pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes e feras e répteis e aves do céu. E ouvi uma voz que dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas ele disse, aleluia, mas eu lhe disse, de maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha vida, aleluia, entrou coisa comum ou imunda na minha boca. Mas a voz respondeu-me do céu segunda vez: não chames tu comum, que Deus purificou. E sucedeu que isto por 3 vezes, e tudo tornou a recolher-se ao céu. E eis, na mesma hora, pararam junto da casa em que eu estava 3 homens que me foram enviados de Cesareia. E disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando, e também estes 6 irmãos foram comigo. E entraram em casa daquele homem e contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa e lhe dissera: envia
homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por nome Pedro, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. E quando comecei a falar, caiu sobre, aleluia, eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. Lembrei-me do dito do Senhor quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? Ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão caminharam até Fenícia, Chipre, Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns homens cíprios e sireneses, os quais entraram em Antioquia para falar aos gregos, anunciando o Senhor Jesus Cristo. E a mão do Senhor era com eles. E grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E ouviram Barnabé, aleluia, e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exultou em toda, aleluia, em todos as que permanecessem no Senhor, como o propósito de coração, porque era um homem bem, aleluia, um homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. Muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso em busca de Saulo, e achando-o, conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e anunciaram muita gente, em que Antioquia foi os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. E naqueles dias desceram os profetas de Jerusalém para Antioquia, e levando-se um deles, por nome Ágapo, dava a entender pelo Espírito que havia uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no templo de Cláudio César. E os discípulos determinaram, aleluia, e os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. E eles com efeito fizeram, enviando-os aos anciãos por mãos de Barnabé e Saulo. Amém? Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cibele, Deus te abençoe. Deus do céu. Glórias a Deus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, tome a Cibele, Senhor, nas tuas mãos. Toma aí, Joda, nas tuas mãos, Senhor Deus de Israel. E que o Senhor venha, Senhor Deus, trabalhar, aleluia, com o teu poder na Genona. Que o Senhor venha, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, fazer resplandecer da tua glória. Que, aleluia, os desejos, ó Pai de coração, Senhor Deus, da tua filha Cibele, Senhor Deus, sejam ouvidos pelo Senhor, pelo teu Santo Espírito. Trabalha, cura, Senhor Deus, manifesta o teu poder, a tua unção. Que ela venha, Senhor Deus, encontrar socorro nas tuas mãos. Em tudo que o Senhor tem, Senhor Deus, colocado diante dela. Que as tuas mãos potentes há de ajudá-la, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.
Glórias a Deus. Quero também convidá-los, aos meus amados irmãos, para nós irmos ao livro de Josué. Amém? Glórias a Deus. Livro de Josué. Josué capítulo 11 e Josué capítulo 12. Amém? Josué 11 e 12. Aleluia, glórias a Deus. O Senhor é bom, todo o tempo o Senhor é maravilhoso. Sucedeu depois disto que, ouvindo a Jabim, rei de Azor, ouviu mensageiros, aleluia, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, e ao rei de Sinrom, e ao rei de Aquesaf, e aos reis que estavam ao norte, nas montanhas e na campina para o sul de Quinerete, e na planície, e nas elevações de Dor, do lado do mar, ao cananeu do oriente e do ocidente, e ao amorreu, ao eteu, e ao perizeu, e aos jebuseus nas montanhas, e ao alveu a pé do Hermon, na terra de Mispa. E saíram, pois, estes todos os seus exércitos com eles, muito povo em multidão, como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Todos estes reis se ajuntaram e vieram e se acamparam junto às águas de Marom para pelejarem contra Israel. E sucedeu que o Senhor, aleluia, e disse o Senhor a Josué: não temas diante deles, porque amanhã, a esta hora, glórias ao nome santo do Senhor Jesus, eu os darei todos feridos diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos jarretarás, e os seus carros queimarás a fogo. E Josué e todos os homens de guerra com ele veio apressadamente sobre eles as águas de Morom, e atacou-os de repente. E o Senhor deu nas mãos de Israel, e eles os feriram e os perseguiram até a grande Sidom. Glórias a Deus. E até Misré, Fote, Maim, e até o vale de Mispa, ao oriente, feriram até não lhes deixarem nenhum. E fez-lhe Josué como o Senhor lhes dissera. Os seus cavalos jarretou, e os seus carros queimou a fogo. E naquele mesmo tempo voltou Josué e tomou Azor, e feriu a espada ao seu rei, porquanto Azor antes era cabeça de todos estes reinos. E todos os que nela estavam feriram ao fio da espada, totalmente os destruíram. Nada restou do que tinha fôlego. E a Azor queimou a fogo. E Josué tomou todas as cidades desses reis e todos os seus reis, e os feriu ao fio da espada, destruindo-os totalmente, como ordenara ao Senhor, servo do Senhor, como ordenara a Moisés, servo do Senhor. Tão somente não queimaram os israelitas das cidades que estavam sobre os seus outeiros, e não a ser Azor, a qual Josué queimou. Todos os despojos dessa cidade, o gado, os filhos de Israel, tomaram prata para si. Tão somente, glórias a Deus, e a todos os homens feriram ao fio da espada, até os que destruíram. Nada dos que tinham fôlego deixaram com vida. E como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e assim o Josué fez num
nenhuma. Aleluia, só palavra tirou de tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim Josué, toda aquela terra, as montanhas e todo o sul e toda a terra de Gozim, as planícies e as campinas e as montanhas de Israel e as cidades, desde o monte Aleque, que sobe de Seir, até Baal-Gade, glórias a Deus, no vale, aleluia, o Deus de Israel, do Líbano, e ao pé do monte Hermon, glórias a Deus. Também tomou todos os reis e os feriu e os matou. Muito o tempo Josué fez guerra contra todos estes reis, e houve grandes, aleluia, não houve cidade que fizesse paz com todos os filhos de Israel, senão os haveus moradores de Gibeon, por guerra aos tornarem, aleluia, todos, glórias a Deus. Portanto, o Senhor vinha o endurecimento, aleluia, dos seus corações para saírem contra Israel, para que fossem totalmente destruídos. E o Senhor tinha ordenado a Moisés. Amém? Glórias a Deus. Como é bom servir ao Senhor, né? No versículo 21, naquele tempo veio Josué e extirpou os anaquins das montanhas de Hebron e Debir de Anabe e de todos, aleluia, as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas espadas. Nenhum dos anaquins, glórias a Deus, foi deixado na terra dos filhos de Israel. Somente ficaram alguns em Gaza, em Gade e em Asdote. Assim Josué tomou toda a terra conforme a tudo o que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué deu em herança aos filhos de Israel conforme a sua visão, segundo as suas tribos, e a terra descansou. Glórias a Deus. A terra descansou da guerra. Amém? Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Vamos também ao 12. Amém? Eu quero contigo nós continuarmos na leitura bíblica. Amém? Glórias a Deus. Estes, pois, são os reis da terra, dos quais os filhos de Israel feriram, e cujas terras possuíram além do Jordão para o nascente do sol, desde o ribeiro de Arnon até o monte de Hermon, e toda a planície do oriente, Sion, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom, e que dominava desde Aroé, que está à beira do ribeiro de Arnon, e desde o meio do ribeiro e a metade de Gileade até o ribeiro de Jaboque, o termo dos filhos de Amon, e desde a campina até o mar de Quinerete, para o oriente, até o mar da campina, o mar salgado para o oriente, pelo caminho de Bet-Gesimote, e desde o sul, abaixo de Asdod Pisga, como também o termo de Og, rei de Bazã, que era do restante dos gigantes e que habitavam em Astarote e em Drei, e dominava no monte Hermon, e de Salca em toda a Bazã, até ao termo dos Gerezeus, dos Maacateus, e metade de Gileade, termo de Sion, rei de Hesbom. A estes Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel fizeram, e Moisés, servo do Senhor, deu
esta terra em possessão aos Rubenitas e aos Gaditas, glórias a Deus, e a meia tribo de Manassés. E estes são os reis da terra aos quais Josué e os filhos de Israel feriram aquém do Jordão para o oriente, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Alaque, que sobe a Seir. E Josué a deu à tribo de Israel em possessão segundo as suas divisões, que havia nas montanhas, nas planícies, nas campinas, nas descidas das águas, e no deserto, e para o sul, e o Eteu, e o Amorreu, e ao Cananeu, aleluia, e ao Perezeu, e ao Aveu, e o Jebuseu, e o rei de Jericó, um rei, aleluia, de Ai, que está ao lado de Betel, outro, o rei de Jerusalém, outro, o rei de Hebron, outro, o rei de Jarmute, outro, o rei de Laquis, outro, o rei de Eglon, outro, o rei de Gezer, outro, o rei de Debir, outro, o rei de Geder, outro. Aleluia, subiu mais do que devia aqui, aleluia. Versículo 14, o rei de Ormã, outro, o rei de Arade, outro, o rei de Libna, outro, o rei de Adulão, outro, o rei de Maquedá, outro, o rei de Bequel, ou melhor dizendo, Betel, outro, o rei de Tapua, outro, o rei de Elfer, outro, o rei de Afaque, outro, e o rei de Lassaron, outro, o rei, aleluia, de Madom, outro, o rei de Azor, outro, o rei de Sinró, Merom, outro. Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O rei de Tisga, outro. 31 reis ao todo. 31 reis ao todo. Amém? Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero te convidar para nós estarmos indo ao livro de Jó, no seu capítulo 26, para nós estarmos fazendo a leitura no livro de Jó. Amém? Glórias a Deus. O Senhor é santo em todo o tempo, Senhor. Tem sido maravilhoso. Perdão. Livro de Jó, capítulo 26. Diz assim: Jó, porém, respondeu dizendo, aleluia, como ajudaste aquele que não tinha força e sustentaste o braço que não tinha nenhum vigor? Como aconselhaste aquele que não tinha sabedoria, e plenamente ficarei servo? Glórias a Deus, a saber, glórias ao nome santo do Senhor Jesus, assim como era. Versículo 3 novamente: como aconselhaste aquele que não tinha sabedoria e plenamente fizeste saber a causa, assim como era. A quem proferiste palavras, e de quem é o Espírito que saiu de ti? Os mortos tremeram debaixo das águas, com os olhos, aleluia, ou melhor dizendo, glórias a Deus, oh Deus de Israel. Os mortos tremem debaixo das águas, como seus moradores, o inferno está nu perante ele, e não há coberta para a perdição. O norte estende sobre o vazio, e suspende a terra sobre o nada. Prende as águas nas nuvens, todavia a nuvem não se rasga, aleluia, debaixo delas. Encobre a face do trono, e sobre ele estende a nuvem. Marcou um limite sobre a superfície da terra, e em redor
aos confins da luz. Glórias a Deus. A assolação do céu. Tremem e se espantam das suas ameaças. Com as suas forças, aleluia, glórias a Deus, fende o mar. E com o seu entendimento abate o soberbo. Porque seu espírito ornou os céus e a sua mão formou a serpente enroscadiça. Eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos. Aleluia, glórias a Deus, maravilhoso é o Senhor. E com poucos aleluia, que temos ouvido dele. Quem, pois, entraria o trovão do seu poder? Amém? Glórias a Deus. Almir Pereira, que Deus esteja te abençoando, Deus esteja aí movendo as águas sobre ti, operando maravilhosamente, amém? Aqui também, Yuri, Deus esteja te abençoando, também Giovana, Deus esteja abençoando aí, Dona Iracema, também Salomão, que Deus esteja aí tomando os meus amados irmãos e irmãs nas suas mãos. Então, lerei aqui novamente 12, 13 e 14, do capítulo 26 de Jó. As colunas do céu tremem e se espantam da sua ameaça. Com a sua força fende o mar, e com o seu entendimento abate o soberbo. Pelo seu espírito ornou os céus, e a sua mão formou a serpente enroscadiça. Eis que isto são apenas nada as orlas dos seus caminhos, e com um pouco é o que temos ouvido dele. Quem, pois, entenderia o trovão do seu poder? Amém? Glórias a Deus. Então, um abração para todos os meus amados irmãos e irmãs, que Deus esteja aí abençoando, que Deus esteja operando maravilhosamente. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Deus, pelo teu carinho, muito obrigado, Deus, pelo teu amor. Possa resplandecer, Senhor Deus, aleluia, a minha vida, Senhor, diante de ti, Senhor Deus, para que o Senhor esteja, Senhor Deus, usando, Senhor Deus, cada vez mais os teus filhos, ó Pai, e fazendo resplandecer da tua glória sobre eles, ó Pai. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós. Esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Amém? Deus abençoe a todos os meus amados irmãos. Deus esteja fortalecendo aí, esteja fazendo infinitamente mais sobre a vida de cada um de vocês. Amém? Fica na paz. Daqui a pouquinho nós estaremos aí com culto, Daqui 20 minutinhos nós estaremos com culto de cura e libertação. Você, aleluia, vocês são os meus convidados especiais. Amém? Fica na paz, Deus abençoe.